Fala, gente querida, professor Renato, mais uma vez. Hoje eu quero falar com vocês sobre o belting, né? O famoso belting. O nome belting ele se refere a cinturão, né? Então esse é um termo americano muito utilizado hoje em dia, né? Vários professores falando sobre esse tema, inclusive tem uma formação aqui no Brasil que é a formação em belting contemporâneo do maestro Marconi Araújo, né? Então, podemos dizer que o Marconi Araújo hoje é considerado a maior autoridade no Brasil desse tema, né? Então aqui eu tenho comigo o seu livro, o belting contemporâneo, li ele e tal. Livro bem interessante, traz principalmente esse olhar, né, muito embasado na fonoaudiologia, na ciência e tal. É bem interessante, né? O Marconi fez uma coisa bem massa, que ele linkou a técnica vocal com a fonoaudiologia com a teoria musical, né? Então ele tem parceria com a doutora Silvia Pinho. Quem não conhece, dá uma olhada aí, é um trabalho magnífico. O professor Borromil Med, que é um teórico, sabe, sim, tem o livro de teoria musical do Borromil Med, é maravilhoso, né? Já estudei por ele, enfim, é bem interessante. Mas voltando ao assunto do belting, né? Muita gente fala de belting. O que seria esse belting, né? Então o belting ele surge a partir de uma necessidade que os musicais americanos tinham, né? Então nas longas temporadas desses musicais, grandes cantores, né? A maioria dos cantores perdiam aí a potência da sua voz, muitos ficavam rouco, enfim, por conta da alta demanda, né, desses repertórios. E aí o belting ele surge nesse contexto, né? Poxa, como é que a gente pode ter essa qualidade vocal, esse volume vocal, sem que os nossos cantores percam a voz, né? Então, foi aí de onde começou a se pensar nessa projeção de voz, né? Muito pensada também no canto operístico, né? Então, o próprio Marconi Araújo vai falar muito dos castrates, né? Então, os castrates eram cantores ali do barroco que ganharam muito dinheiro, tiveram muita fama nessa época, porque conseguiam ter uma projeção de voz gigantesca, cantar notas extremamente agudas, com bastante qualidade e fazer muitas sessões assim de óperas, enfim. Então, muita coisa do trabalho dessa questão do belting vem dessa ideia do canto lírico, né? Voltada para a ópera e principalmente com esse olhar voltado também para os castrates. Então, o que seria esse belting? Esse belting seria você usar o teu corpo para você ter mais projeção de som, né? E sem esforço, né? Então a gente observa que a galera que vem do canto lírico é uma galera que tem esse cuidado em ter um som projetado, né, com muito volume, porém com qualidade, né? Então dificilmente você vai ver um cantor de ópera perdendo a voz, né? Você pega aí o caso dos grandes cantores, o Pavarotti cantou até morrer, né, velho? Então a galera tem um olhar diferenciado com relação à questão da saúde. Então eles fizeram essa junção, né? Poxa, como é que a gente tem esse complemento? A gente pegar um pouco dessa teoria, né, desse conhecimento que veio com o passar do tempo, né? Porque o canto lírico ele é muito antigo, né? Ele tem toda uma história. Como é que a gente pega esse conhecimento que a gente adquiriu, aplica aos musicais, porém sem perder a sonoridade, sem perder
essa linguagem própria, né, dos musicais. Então, para isso, esses ajustes foram feitos, né? Então, se você for observar, a voz no canto lírico ela é uma voz mais escura, mais aqui no fundo, né? A voz no belting, não, ela é uma voz mais na frente, com mais volume, né? O que a gente chama uma voz mais clara, mais frontal, né? Então, a primeira característica do belting é essa, né? Uma voz na frente, né? Agora, algo importante para a gente ficar muito ligado é que nem tudo é belting. Então você vai ver assim vários cantores gritando e dizendo que é belting. Não. Então o verdadeiro belting ele une isso, une a qualidade do som, a qualidade de volume, mas ele também tem essa questão da saúde, da qualidade, né? Então, é você começar a observar essas questões. Tem alguns cantores que são exemplos de belting com muita qualidade, né? Então, o primeiro exemplo que a gente tem de belting com muita qualidade é o David Phelps, né? Se você colocar aí David Phelps, você vai ver, não o nadador, né? David Phelps, singer. Então aí você coloca David Phelps, Just I Am, você vai ver que a qualidade, né, das notas do David Phelps, tem uma música que ele canta também chamada No More Night, No More Night, né? Não Mais Noite. Assim, bicho, é uma coisa assim de assustar. A qualidade que ele tira nos agudos e você vê que não tem esforço, né? Aquela nota cheia e o cara termina, tá normal. Então a primeira ideia é essa. Então a nota ela vem com bastante volume, mas ela vem também com muita qualidade, né? Volume e qualidade. Então o primeiro ponto do belting é esse. E aí, uma grande ideia que a gente pode começar a pensar com relação à questão de aprender o belting é o lance da escuta. Então, bora escutar os caras que trabalham belting com qualidade. Então, nos meninos nós vamos ter aí o David Phelps, que é uma grande referência de belting para gente que quer começar a entender como é essa sonoridade. Outro cara que a gente pode começar a estudar com relação à questão de belting é o Brian McKnight. Então, o Brian McKnight você vai ver muito ele aplicando esse tipo de técnica, né? Você vai ver ele fazendo isso no Back at One, você vai ver ele fazendo muito isso aí no On Let's Cry, né? E várias músicas que o Brian canta. Partindo agora para cantoras, as meninas, nós temos aí em primeiríssimo lugar a Celine Dion. A Celine Dion é espetacular, cantora maravilhosa, que aplica esse tipo de técnica, essa transição aí entre o lírico e o popular de uma maneira assombrosa, né? A qualidade que essa mulher traz é incrível. Então a Celine Dion é para mim uma das grandes referências para você começar a estudar o belting com qualidade, né? Aí muita gente fala, não, mas e a Whitney Houston? Assim, poxa, essa galera entra, mas é diferente, cara. Né? Quando você pega uma Whitney Houston e faz um paralelo com essa a Celine Dion, você vê que em termos de qualidade vocal é incrível, né? E o tempo mostra isso também, né? Então é muito interessante com relação à questão dos cantores a gente observar essa linha do tempo, né? Geralmente quem canta com uma boa técnica, a voz ela se sustenta por mais tempo, né? A qualidade vocal dura mais. E aí pensando ainda em cantoras, você pode pensar também, deixa eu ver aqui outra cantora americana que usa muito o belting com qualidade, a Mariah Carey,
Mariah Carey é outra cantora assim que incrível, né? Você vê que o tempo passou e ela continua aí fazendo absurdos com a voz, né? Outro exemplo que você pode pegar é a Christina Aguilera. Então são cantoras que vocês podem usar enquanto referência para praticar o belting, para ouvir a sonoridade, né? Então o primeiro passo é a audição. Vindo para cantores aqui brasileiros, tem dentro do gospel, nós temos atualmente um para mim que é um belter de mão cheia, chama-se Mauro Henrique. O Mauro Henrique é assim, fora de série, um cara espetacular, espetacular. Pegando ali a galera mais tradicional, você vai ver o Vitorino Silva também, que então são duas grandes referências para vocês estudarem, o Mauro Henrique e o Vitorino Silva. Então são duas linhas bem diferentes, né? O Mauro Henrique vai ser um cara que é mais puxado ali pro pop rock, pro rock and roll, trazendo ali uma pitada da black music também, que ele faz isso muito bem. E o Vitorino Silva já que é para aquela galera mais das antigas, né? Ele já tem um ajuste assim, não chega a ser lírico, mas ali mais próximo ao lírico, né? Então você tem essas duas vertentes. Mas também você pode estudar o Sérgio Sás, que é um cara muito bom também, que traz uma ideia de belting, mas aí mais voltada aí para o black music. Então é interessante a gente começar o nosso estudo com a escuta. Partindo para o lado das meninas, a Celine Dion do gospel, que é a Cristina Mel. Cristina Mel é velho, fora de série, sabe? É fabulosa, né? Tem um alcance de voz incrível e se mantém aí numa qualidade até hoje, né? Então, a Cristina Mel principalmente as músicas mais antigas da Cristina Mel, ela faz uso desse ajuste com muita qualidade. A segunda cantora que eu quero indicar para vocês é a Daniela Araújo, né? Daniela Araújo, cantora incrível também, né? Faz um ajuste de belting muito bem feito, né? Principalmente com relação a essa questão da potência, ela tem um equilíbrio assim muito grande nesse sentido aí. E todos esses cantores que eu estou trazendo para vocês, cantores e cantoras, eles prezam muito pela qualidade vocal, né? Pela qualidade vocal, pela saúde vocal. Então, são as referências, começando pela escuta. Pensando agora em exercício, né? Eu sempre começo por aqui. Você tem que pensar, pensando nessa questão no uso do belting, como que o teu corpo, ele já trouxesse em si as qualidades inerentes para um bom canto. A primeira coisa que você tem que entender é isso, né? Então, você me diz assim, poxa, Renato, então por que algumas pessoas não conseguem, Renato? Porque, claro, utilizam o instrumento de forma errada. Então, a ideia é, começa com intervalos curtos, né? Não começa com nota muito aguda. Então, começa a fazer glissandos, né? Mas com intervalos que não sejam tão longos, né? Então, vamos pegar aqui um intervalo de quinta, por exemplo. Vamos pegar aqui um Mi, Si. Então você vê que aqui eu já estou fazendo, já estou no Fá. Então já é uma nota aguda. Então começa a fazer esses glissandos em quintas. E
você vai começando a sentir aos poucos. Poxa, sentiu que ficou apertado. Opa, aí muda o ajuste. Lembra que uma das coisas mais importantes dentro do canto é você trabalhar a propriocepção, ou seja, é você sentir o próprio corpo. Então, enquanto professor, nós podemos dar caminhos para que você desenvolva a sua voz. Mas o estudo ele é sempre muito solitário, né? Então você precisa ter esse momento para sentir o seu corpo, né? E, acima de tudo, respeitar os limites, respeitar os seus limites, não forçar, certo? Observando sempre se está tensionando, né? Se a voz está ficando esganiçada. Então, o primeiro exercício é esse. O segundo exercício é você pensar no glissando agora com uma ideia de oitavas. Então aí você já vai pegar mais notas, né? Então você pega aqui, ó. E aí você vai começando a trabalhar isso. Então, por hora, essa ideia do glissando vai te ajudar a acessar essas notas até você conseguir chegar num limite legal, né? Então, geralmente essa técnica do uso do belt faz você alcançar notas incríveis, né? Eu lembro que quando eu comecei a praticar esse tipo de exercício, principalmente exercício do glissando vocal, né? Fazia as notas lá, si bemol, né? Com muita qualidade, né? Com muita qualidade. Então é interessante a gente entender isso aí, que a prática, os exercícios que levam à perfeição. Outra ideia que vocês podem fazer é o quê? É fazer esse glissando com todas as vogais. Então, vamos lá. Primeira coisa, escuta. Ouvir cantores, bons cantores que trabalham o belting. Segundo, trabalhar intervalos em quinta com glissando. Terceiro exercício, trabalhar intervalos em oitava com glissando. Então, por último, é você começar a organizar o teu repertório trabalhando esses lugares, né? Então vamos supor, se eu quero pegar aquela música não há ferrolhos nem portas, então assim, portas, estou fazendo ali com o uso do belting. Como é que você sabe isso? A potência, Renato. Potência da voz, né? Então o uso do belt ele vem como uma voz de peito, né? Só que numa região onde seria uma voz de cabeça. Portas. Só que eu não vou fazer sem esse volume, ele vem com volume e sem tanto desgaste nessa região. Certo? Então essa foi a nossa aula sobre belting vocal. Espero ter ajudado vocês. E aí, estudem, porque nós vamos ter prova, né, esse mês. Então preciso que vocês estejam atentos para nossa provinha e a prova prática e prova teórica que vai ter agora em junho, tá bom? Um forte abraço para vocês. Até a próxima.